Brasil, terra onde tudo é enorme, ocupa quase a metade da América do Sul, é o quinto maior país do mundo, o quinto mais povoado e a sétima economia mundial, com espetacular crescimento que concedeu ao país o passaporte ao restringido Clube de Nações Emergentes, que começam a se destacar com força no século XXI. Tudo é enorme, a sua extensão, a sua diversidade, o seu crescimento e, desgraçadamente, também ha sido no passado suas diferenças sociais. Mas, com a virada do século, houve uma mudança histórica. Por isso, defini, entre as prioridades de meu governo, o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Em pouco mais de uma década, o sonho se fez realidade. Essa é a história de como o milagre aconteceu. O Sertão, nessa região do Nordeste do Brasil, no estado do Piauí, o mais pobre do país, foi o laboratório onde se aplicaram as primeiras ações do governo. Aqui, a vida não mudava muito desde os tempos pré-históricos. Em Guaribas, uma pequena cidade de cerca de 600 famílias, no ano de 2003, Elizabeth Dias e outras vizinhas tinham que caminhar por dia mais de 4 quilômetros para pegar água no alto de uma montanha íngreme. Quase depois de uma década, a água chega às torneiras de todas as casas. Com ela é possível cozinhar, houve melhoria na higiene pessoal e inclusive vemos no povoado cenas como o lava-jato de carros, que é um luxo moderno inimaginável há poucos anos. Mudou muitas coisas boas, porque antes nós não dormíamos à noite, nós vivíamos buscando água de noite, buscava água durante o dia. Esperava o dia todo por 2 baldes de água. E hoje, pela honra e a glória do Senhor, nós temos água em casa, na torneira. Mudou muitas coisas boas. Só basta ser que nós não estamos mais subindo este morro para descer com balde na cabeça. Hoje, graças a Deus, nós temos uma nova vida, porque tem água na nossa casa. E mudou muitas coisas também. Antes eu não era gente, podia dizer que era uma viva morta. E hoje, pela honra e a glória do Senhor, eu estou viva. E quero viver para sempre. Água para Todos é só uma das mais das 30 iniciativas em âmbito local, regional e nacional, dentro de um amplo programa denominado inicialmente Fome Zero e que foi depois melhorado e atualizado pelo governo da sucessora de Lula, Dilma Rousseff, com o nome de Brasil Sem Miséria. A grande virtude do programa Fome Zero, do programa Brasil Sem Miséria, é direcionar para quem precisa, é individualizar, atingir exatamente quem precisa. Guaribas tinha 75% da população com mais de 15 anos analfabeta. Hoje, a nova geração praticamente não há mais analfabeto. Guaribas tinha uma das mais elevadas mortalidade infantil. Hoje já está entre as melhores situações do Brasil. Ou seja, Guaribas, que era o município mais pobre do Brasil, já não está mais entre os 100, os 200 mais pobres do Brasil. Então, significa que se está dando certo em Guaribas, onde tudo era mais difícil, vai dar certo para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A pedra fundamental desse programa é a transferência de renda para famílias carentes, ajuda condicionada ao cumprimento de obrigações específicas, entre elas que as crianças devem ir à escola e se consultar a cada mês em um posto de saúde local. O programa de transferência de renda foi fundamental porque
era uma população muito pobre, extremamente pobre, miserável, que realmente não tinha como sozinha sair dessa situação. Então, o dinheiro ajuda, o dinheiro cria mercado local, cria círculos de desenvolvimento virtuoso. Geralmente, o cartão do Bolsa Família entrega à mulher da casa. Graças a essa ajuda, Elizabeth Dias e sua família puderam não só se alimentar de forma adequada, mas também receber educação e cuidados médicos. A família Dias é uma das 14 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, que permitiu uma redução considerável dos níveis de desnutrição do país. No Brasil tem várias ações que foram feitas que melhoraram a renda da população. Acho que 3 delas se destacam de longe. O aumento do salário mínimo. No Brasil, nesse período recente, governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, o salário mínimo aumentou acima da inflação em mais de 70%. Portanto, foi um ganho real, né, de capacidade de compra que a população teve. Ampliação de empregos formais, portanto, empregos de qualidade, empregos construídos dentro de uma rede de proteção. São mais de 20 milhões de empregos que foram criados ao longo desses últimos 12 anos. E a terceira coisa, que talvez seja a que é mais conhecida, é o Bolsa Família, que levou para a população de baixa renda no Brasil, em especial jovens, né, acesso a uma complementação de renda que, na maior parte das vezes, foi gasta em comida. A senhora Ana Paula Mariano, que vive com seus 5 filhos em uma pequena casa em São Sebastião, também é uma das beneficiárias do programa Bolsa Família. Eu recebo o Bolsa Família, graças a Deus, ele que me ajuda muitos anos, né? E graças a Deus teve o comprimento agora que veio a melhorar um pouco. E o CRAS, de vez em quando, né, quando precisa de emergência, ele dá um comprimento para a gente, né? É onde sempre está me ajudando, é o CRAS e o Bolsa Família. Aí eu gasto só com comida mesmo. Eu compro um mantimento para dentro de casa, porque roupa, calçada, essas coisas, o governo dá, o CRAS dá, o conselho dá. Então eu só gasto com comida dentro de casa. A educação e a saúde são os 2 pilares fortes em que o Brasil consolidou seu progresso e prepara o seu futuro. Em Guaribas, a pequena população rural do Nordeste é onde, de novo, se podem notar os progressos. As novas e modernas escolas não deixam em nada a desejar as das grandes cidades. Em uma década, a escola pública Paulo Freire já tem laboratório de informática, centro de música, biblioteca. O ambicioso e exitoso programa de alimentação escolar oferece refeições de graça a todos os alunos das escolas públicas do país. São mais de 43 milhões de crianças beneficiadas. A Bolsa Família, a gente tem aqui as nossas crianças têm que ter frequência regular e com os nossos programas aqui atendem, quase todas as nossas crianças têm mais educação. Então, para que ele tenha o acesso a mais educação, é necessário que ele frequente regularmente a escola, tenha boas notas, tenha uma vida escolar regular. As escolas públicas atendem principalmente as crianças de baixa renda, o que resultou na melhoria da alimentação infantil de forma espetacular. Temos a alimentação convencional, né, o arroz, feijão, açúcar, leite e alimentos orgânicos, das hortas orgânicas, das hortas escolares e alimentos provenientes da agricultura familiar. Outro efeito dessas medidas para melhorar a alimentação nas escolas é o impacto positivo sobre as economias locais ao fixar por lei, a partir de 2009, que pelo menos 30% dos alimentos devem ser adquiridos dos pequenos agricultores. Nessa cooperativa, em São Sebastião, é processado leite e outros produtos derivados que são vendidos às escolas locais. Mais de 100 cooperados, todos pequenos agricultores familiares, se associaram para comercializar os produtos, como Rivaldo José Gonçalves. A cooperativa é o nosso mercado, é o nosso intermediário com o consumidor, o intermediário direto. Através da cooperativa nós conseguimos o melhor preço para o nosso produto, no meu caso o leite.
Este inovador programa de compra institucional direta de alimentos permitiu que, desde 2003, a renda dos agricultores familiares aumentasse 52% em termos reais, e cerca de 4 milhões de habitantes das zonas rurais ingressaram na classe média. A renda média dos agricultores considerados extremamente pobres cresceu 88%, enquanto que a dos agricultores pobres subiu 74%. Voltemos ao município de Guaribas, no estado do Piauí, para ver os efeitos. Aqui, a transferência de renda das famílias gerou uma economia local inexistente há uma década. Um salão de beleza, um supermercado, um restaurante, uma oficina mecânica. A gente trabalha com o aval solidário, ou seja, o grupo, um é avalista do outro. Quando os grupos são formados com pessoas conhecidas, pessoas amigas, já chama crédito amigo porque é formado com amigos, né? E essas pessoas, uns são avalistas dos outros. Bolsa Família, Água para Todos, Luz para Todos, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa de Fomento, Mais Educação, Minha Casa, Minha Vida. Mais de 30 medidas que se reforçam mutuamente compõem esse amplo e ambicioso pacote, cujos efeitos foram bastante significativos. Desde 2003, foram resgatados da extrema pobreza mais de 36 milhões de brasileiros. A mortalidade infantil de crianças menores de 5 anos reduziu 45% em 11 anos. O resultado de todas essas medidas, em pouco mais de uma década, desde que foi criado o primeiro programa Fome Zero, fez com que o Brasil saísse em 2015 do mapa da fome que a FAO produz anualmente. O país também cumpriu o objetivo de desenvolvimento do milênio de reduzir pela metade a fome e a pobreza nesse mesmo ano. O balanço é muito positivo, por 3 razões fundamentais. Primeiro, foi um programa que envolveu toda a sociedade brasileira, não apenas o governo, que colocou o combate à fome como prioridade. Segundo, foi um programa que mobilizou todas as agências governamentais. Não foi só uma ação, foram 40 diferentes programas e políticas que se juntaram desde a produção agrícola, pela agricultura familiar, a nutrição, a parte da infraestrutura de prover água e serviços, enfim, um conjunto de ações governamentais, incluindo o programa de transferência de renda. Essas medidas funcionaram no Brasil, um complexo e enorme país de 200 milhões de pessoas, o que já é considerado internacionalmente uma das experiências mais exitosas na redução da desnutrição da história recente. A pergunta é óbvia: a experiência brasileira pode ser exportada para outros países? E a experiência mostra, primeiro, que cada país tem que encontrar a sua combinação de programas e políticas adequada. Não pode copiar simplesmente. Isso é fundamental. Eu digo sempre que cada país tem que encontrar o seu próprio menu, seu próprio cardápio de políticas para enfrentar o tema da fome. Em pouco mais de uma década, que começou em 2003, a experiência brasileira demonstrou que é possível reduzir os níveis de desnutrição com uma energética ação política. O país demonstrou, acima de tudo, que se pode conjugar um rápido crescimento econômico com uma melhor distribuição de renda. O milagre brasileiro dos pães, afinal, não foi só o da multiplicação, mas também o da partilha.